A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Gostaria de deixar uma palavra para vossa meditação, que se encontra em Romanos, capítulo 12. Uma palavra muito linda. Diz assim, se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo aí. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é um culto racional de vocês. Não se molde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui já de antemão nós vamos notar que este versículo, ele está falando de um culto. E se você ler detalhadamente, você vai ver a especificação concreta e certa de um culto verdadeiro que chega até a presença de Deus. E aqui Paulo deixa bem evidente isto, quando vai tratar do assunto de culto, que ele mostra que tem que sair de dentro da pessoa para fora, não de fora para dentro. Tem que sair de dentro. E este culto vai denominar, quer dizer, vai ser uma via de acesso, tanto na área material como na área espiritual, a um reflexo. Lembra da imagem e semelhança? O homem reflete a imagem de Deus e Deus reflete a imagem do homem. São iguais, são semelhanças, são parecidos, são imagens, entendeu? Mas Deus está acima do homem. Então, a Bíblia deixa evidente, este culto é a imagem de Deus comunicando com Deus. Então aqui mostra que o culto verdadeiro, ele tem que ser vivo. O que é vivo? É com alegria. O que é vivo? É com emoção. O que é vivo? É algo que vai além do comum. Você vai encontrar pessoas que cultuam e adoram coisas que são mortas, coisas que não se renovam. Paulo fala transformai. Essa palavra transformai aqui é renovação, renovando o entendimento, renovando a sabedoria. Então aqui nós vamos notar que no primeiro versículo Paulo fala, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, quer dizer, pela bondade de Deus, pela compaixão de Deus, pela vontade que Deus tem de salvar a todos, rogo que pela misericórdia de Deus, que apresenteis e ofereceis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que quer dizer isso? Uma pessoa disposta para servi-lo, uma pessoa separada para o seu louvor, uma pessoa que não está preocupado com o que é palpável, com o que é visível, entendeu? Uma pessoa que está preocupada em ter acesso direto a Deus. Esse é um culto. E você tem que entender que quando você faz de coração, faz com alegria, esse é um culto agradável. E aqui você vai ver nesse texto que ele fala que tem que ser com raciocínio, com razão. Um culto com mente. Você tem que ter a mente aberta para adorar a Deus, não a mente fechada. Então, quer dizer, você, a partir do momento que você faz um culto, que você não tem entendimento
do que você está falando, que você não tem entendimento do que você está dizendo, que você não tem entendimento das músicas que você está cantando, que você não tem entendimento do processo que isso irá te levar, isso não é um culto. Pode ser qualquer coisa menos um culto, mas um culto tem que ter entendimento, um culto tem que ter razão, um culto tem que ter sentimento, e é isso que Paulo deixa evidente. E daí, quando você tem um culto verdadeiro que faz uma transformação em você, Paulo fala isso aqui nesse texto, dizendo que quando você cultua a Deus de verdade, cultua a Deus com o coração, com a alma, com o espírito, ele transforma. E é o versículo que nós lemos aqui, ó, que é o versículo 2. Não se molde aos padrões deste mundo. Quer dizer, o culto verdadeiro a Deus, ele não é padronizado aos costumes mundanos, aos costumes de homens, mas ele é padronizado ao costume de Deus, que Deus coloca dentro de você. Então, há uma transformação. E aqui você olha que mais transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o culto verdadeiro, ele gera em você transformação. Transformação no teu falar, transformação no teu agir, transformação no jeito que você trata as pessoas, transformação. E você vai comprovar e vai ver que há uma diferença. Então, o verdadeiro culto, ele te prepara para a caminhada material e também te prepara para a caminhada espiritual. E nós vamos ver que na sequência desses versículos vai falar sobre os dons espirituais. E Paulo fala sobre isso. Não adianta eu falar em língua, não adianta eu ter dom, não adianta eu falar a língua dos homens e não ter amor. E a Bíblia diz que amor é Deus. E aqui nós estamos falando de um culto, e um culto que mostra Deus, e um culto que Deus se faz presente. E nós vamos notar que fazendo o culto, Deus se agradando, desce sobre aquele ser humano, sobre aquela pessoa, os dons espirituais. E esses dons não é para nos fazerem maiores ou fazerem menores. Não, esses dons é para trabalhar para o reino de Deus. Esses dons é para agregar pessoas. Esses dons era para nós termos mais comunhão e mais intimidade com Deus. Então, todos os dons, falar em línguas, profecia, interpretação de língua, sinais de maravilhas e outros dons, que aqui está na categoria dos 9 dons, ele é para aperfeiçoar tanto a pessoa como outras pessoas. Mas começa com um culto verdadeiro, é o que sai daqui de dentro, um culto de coração, um culto onde sai e faz transformação, muda. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu usava droga, eu não uso mais. Se eu praticava alguma coisa que é ilícita, que é errada, eu não pratico mais, porque eu estou cultuando a um Deus verdadeiro, a um Deus que faz transformação, a um Deus que muda. Se você não está aí cultuando e não está sendo libertado, não está sendo mudado, é porque você não está cultuando a Deus da forma correta, do jeito certo. Então procure rever os seus conceitos. Leia a Bíblia, leia versículo por versículo, tente saber o que o versículo está dizendo e a Bíblia vai te orientar, ela vai te ensinar o verdadeiro caminho. Você vai encontrar na Bíblia que existia um fariseu e um publicano. 2. O fariseu batia no peito dizendo que dava o dízimo, que ia na igreja, entendeu? E ali fazia aquela oração, achando que estava fazendo um culto. E o publicano não, o publicano se ajoelhava, batia no peito e chorava, dizendo que ele era um miserável, dizendo que ele não tinha condições de nada. E qual foi a verdadeira oração?
ouvida? Foi a oração daquele que estava se exaltando? Não, foi a oração daquele que se arrependeu de coração. Então, faça um verdadeiro culto e seja abençoado por Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.